minhas irmãs, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Fiquem à vontade. Nós estamos em casa. Eu estou muito feliz, muito contente, muito alegre por mais uma vez poder pregar a palavra do Senhor. Como bem disse o pastor, desde pequenininho eu prego e a emoção, a felicidade, o nervosismo é o mesmo. Parece que nunca se acostumamos com isso. Sempre as pernas tremem, sempre ficamos muito nervosos. E eu entendi uma coisa, pastor. Quando isso para, as portas também começam a fechar. Eu tenho um ditado que, não é um ditado, mas eu costumo dizer que mais difícil do que você entrar num lugar para pregar ou para cantar, é você retornar a este lugar. Porque para você retornar, as pessoas têm que ter gostado da primeira vez, né? E acho que, se eu não me engano, é a 4ª vez que estou aqui. Então, fico muito feliz, muito contente. Deus abençoe. Deus abençoe aos pastores. Que Deus continue honrando a vocês, a família de vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha noiva, a Amanda, a mulher mais linda do mundo. Deus abençoe a você. Também ao meu cunhado João. Que Deus abençoe a sua vida. Eu estou feliz que eu consegui partilhar a agenda com o Emanuel. Consegui partilhar a agenda com você. Normalmente eu vejo você aqui, você lá, eu aqui, eu lá. E dessa vez deu certo, de eu te conhecer, de eu ouvir você cantando pessoalmente. Eu vi nas redes sociais, já vi em vigília. Que Deus continue te abençoando. Amém? Quando eu vejo uma criança dessa, um adolescente assim, louvando a Deus, eu entendo que o inferno pode se levantar contra a nossa geração. Mas a obra do Senhor nunca para. A obra do Senhor nunca para. Eu tenho certeza que esse guri na escola, ele vai ser bem parecido com eu, com o Maicon. Quando os professores falavam um negocinho diferente, já falava: ei, não é desse jeito não que está ensinando. Que Deus abençoe a tua vida e te proteja, viu, guri? Quem trouxe Bíblia? Abra ela em 1 Coríntios, o capítulo é o 14, o versículo é o 26. O fundo, se quiser aumentar, deixa Deus te usar. Enquanto os irmãos procuram, só para nós entender como está a temperatura do ambiente aqui dentro, eu quero contar uma pequena historinha. Quem já ouviu
Não deixe que os outros percam a emoção de ouvir pela primeira vez. É só para nós testarmos como está a temperatura aqui dentro. Certo dia, um menino estava à beira de uma estrada com seu pai. Quando, de repente, acima deles, passou um avião. Aquele menino olhou para cima e disse: papai, papai, o que é aquilo? O pai daquela criança vai olhar para ele e vai dizer: meu filho, aquilo? Aquilo é um ônibus com asa. Aquela criança vai regalar os olhos e vai dizer: mas papai, o porquê é tão pequeno, papai? O pai daquela criança vai pegar ele pela mão, vai colocar dentro do carro e vai levar aquela criança ao aeroporto. Quando chegaram no aeroporto, o mesmo avião que estava lá em cima estava embaixo, já em solo. Aquela criança vai regalar os olhos, os seus olhos vão encher de lágrima e vai dizer: papai, papai, o que é isso, papai? O pai daquela criança vai dizer: meu filho, isso é um ônibus com asa, o mesmo que estava lá em cima. É conhecido, meu filho, como avião. Aquela criança emocionada vai dizer: mas papai, papai, isso está tão grande. O que aconteceu que está desse tamanho? O pai daquela criança vai olhar e vai dizer: meu filho, está grande, porque agora nós estamos perto. Meu filho, está grande, porque nós se aproximamos. Só para ver a temperatura, eu quero começar a dizer nessa noite: o Espírito Santo de Deus, Ele está dentro desta casa, Ele está dentro desse ambiente, querendo te mostrar o tamanho da grandeza dEle, mas Ele está dizendo: se aproxime de mim. Pastor, a última vez que eu ministrei aqui, o senhor, se eu não me engano, estava internado com Covid. Foi muito feliz em rever o senhor. Eu lembro que ainda o pastor estava vendo um pedacinho da ministração ainda por videochamada, se eu não me engano. Muito feliz. Quem achou, diga bem forte: eu vou para o céu! Quem não achou, desesperadamente: eu também! Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo? Tem doutrina, tem revelação, tem língua, mas tem também interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Eu acho que eu vou repetir por algumas vezes essa frase: quando vos ajuntais. O pastor deu abertura no culto com algo parecido. Eu quero fazer algumas perguntas e os irmãos vão me responder levantando a mão. Se sim, levanta a mão. Se não, pode deixar abaixado. Seja sincero. Se você não souber a resposta, não tem problema.
Para quem não me conhece, eu já comecei a pregar. Quem conhece uma mulher chamada Celina de Albuquerque? Os pastores não contam. Quem conhece um homem chamado Daniel Berg? Duas pessoas levantaram a mão agora, está melhorando. Quem conhece um homem chamado Gunnar Wingren? É isso aí. Daniel Berg e Gunnar Wingren nasceram em uma época muito difícil na Suécia. Entre 1867 e 1886. Na época, quase 450 mil suecos deixaram o país por conta de uma escassez de alimentos e de emprego. A maioria imigrou-se para os Estados Unidos. Era a chamada febre dos Estados Unidos. Embora a situação estivesse melhorado, com 24 anos, Gunnar Wingren se mudou para os Estados Unidos. Com 18 anos, Daniel. Isso já era em torno de 1902 e 1909. Ambos se conheceram em Chicago. Lá eles participaram de várias reuniões de oração. Inclusive, uma delas foi naquele prédio da rua Azusa. Esses dois homens receberam uma profecia. E essa profecia era o seguinte: vocês vão levar uma mensagem desconhecida para um povo. Esse povo não terá conhecimento da mensagem que vocês vão levar para eles. Acontece que esse povo éramos nós, brasileiros. Ambos chegaram ao Brasil, em Belém, capital do Pará, no dia 19 de novembro de 1910. Chegaram com muita calma, chegaram com muita cautela, não falavam e não entendiam o idioma, até que chegaram à Igreja Batista de Belém. Após um tempo já no Brasil, a estratégia era o seguinte: um trabalhava, o outro estudava. Em uma noite, em um culto, Daniel Berg recebeu a oportunidade para dar uma palavra. E a mensagem de Daniel tinha um tema:
E o tema era o agir do Espírito Santo. Lembrando que os brasileiros na época não acreditavam, não tinham conhecimento de línguas estranhas. E o tema da mensagem de Daniel era o agir do Espírito Santo. Mas a mensagem de Daniel Berg, ela tinha pilares. E esses pilares, eles eram muito simples. Ele salva. Ele cura. Ele batiza com o Espírito Santo. E ele voltará. Daniel Berg deu a palavra. Gunnar Wingren, eu acredito que também ajudava ele com a mensagem que os dois carregavam. No culto em que Daniel Berg pregou, tinha uma mulher chamada Celina de Albuquerque. Essa mulher estava sentada no seu cantinho, tranquilinha. Mas durante a mensagem ela estava acreditando naquilo que Daniel estava pregando. A história diz que Celina foi para sua casa, dobrou o seu joelho e começou a orar. Deus, me batiza com o Espírito Santo. Deus, me batiza com o Espírito Santo. Deus, eu só levanto daqui depois que eu for batizada com o Espírito Santo. Porque eles podem não ter acreditado, mas eu acredito no poder e no agir do Espírito Santo. Deus, a pessoa que estava sentada do meu lado, ela pode ter não acreditado, ela pode ter assistido a mensagem de Daniel com uma cara como se tivesse enfiado num pote de margarina, mas eu acreditei na mensagem. A história diz que em aproximadamente 1h da madrugada, a irmã Celina de Albuquerque foi a primeira batizada com o Espírito Santo em terra brasileira. Lamando rebastu reblait o que mandu viastéria. Alguns historiadores dizem que as pessoas passavam pela rua e escutavam o barulho das línguas de Celina. Eles olhavam e falavam: meu Deus, é uma fanfarrona. Meu Deus, isso é mentira. Meu Deus, isso não vai dar certo. Ei, hoje nós somos mais de 20 milhões de pentecostalistas no Brasil. Eu não sei se eu estou no lugar certo, mas até onde me ai, choria, tem pentecostal aqui, tem quem fala língua estranha aqui, tem. Aviva, ó Senhor. Esses são os nossos pioneiros no Brasil. A pergunta que eu faço, ela é bem simples. E hoje, eu quero ser bem breve.
Eu vou ser bem objetivo. Mas a pergunta que eu faço é: Deus mudou? Porque na época de Celina, quando recebia um laudo médico, as pessoas olhavam: ó, doutor, eu sinceramente respeito o teu estudo. Ó, doutor, eu respeito o teu currículo. O Senhor está dizendo que eu tenho tantos dias de vida, mas eu vou confirmar com Ele. A pergunta que eu faço é simples: a forma de Deus executar as coisas mudou? É porque hoje em dia, quando nós vemos um problema, se oramos, mas quando oramos, nós dobramos o nosso joelho e nós falamos: oh Deus, olha o tamanho do meu problema. Na época de Celina, se tu encontrasse um problema no meio da rua, tu falava: ô problema, olha o tamanho do meu Deus. Sabe o que aconteceu? Foi um esfriamento espiritual. Deus não mudou. A forma dele executar as coisas dele também não mudou. Mas houve um esfriamento teológico. Sabe o que aconteceu? Um distanciamento de casa. E por isso, quando o pastor, muito sábio, vai abrir um culto, o encerramento de uma campanha de avivamento, ele fala sobre união. Porque houve um distanciamento de casa. Me ajude a pregar. Me ajude. Faça assim com as mãos. Me ajude. Me ajude. Me ajude. Me ajude. Esquentou? Esquentou. Sabe por quê? Porque teve contato. Temperatura tem tudo a ver com contato. Ah, eu tô frio. Se aproxima, queridão. Houve um, houve dois, glória, duas pessoas entendeu. Lepla tu queimando revasture blidikibidiki a sébia. Entenderam o porquê do se aproxima? Entenderam? Ai, chorei. Quer milagre na tua casa? Quero. Se aproxima. Tem uma história na Bíblia que fala sobre o distanciamento da casa. E é sobre ela que eu vou pregar hoje. Tem um jovem na Bíblia, é uma parábola. A parábola do filho pródigo. Quem conhece, levanta a mão. Eita glória! Vamos entender. A Bíblia diz que esse jovem, o filho pródigo, tinha direito a uma herança. Tinha direito
alguns bens. Ele vai chegar até o seu pai e ele vai dizer: pai, dá aquilo que eu tenho direito, dá tudo aquilo que eu posso pegar, porque pai, eu estou saindo de casa, pai, eu vou viver novos ares, eu quero conhecer novos caminhos. Pródigo no dicionário significa aquele que dissipa os bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador, perdulário. Esse é o pedido dele para o pai dele: dá as coisas que eu tenho direito, que eu estou picando a mula. Sabe o que é interessante? É que quando o jovem faz esse pedido para o pai dele, o pai dele não faz nada. O pai dele permite que ele saia de casa. O pai dele sabia que o ato dele era um ato errôneo, era algo errado. Mas eu vou dar um alerta aqui. O pai não se responsabiliza pelo ato de irresponsabilidade do filho. O pai não se responsabiliza pelo ato irresponsável do filho. Sabe por quê? Porque o pai sabe que ao sair de casa, o jovem perde regalias. O pai sabe que ao sair de casa, o jovem perde privilégios que a casa oferece. É por isso, do versículo: quando vos ajuntais, tem salmo, tem línguas, tem interpretação. Quando vos ajuntais, forma um corpo. Sabe o que é interessante no corpo? É que o corpo sobrevive sem um dedo, mas o dedo não sobrevive sem o corpo. O corpo sobrevive sem um membro, mas o membro não sobrevive sem o corpo. É por isso que Atos 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Olha, que bonitinho. Então significa que se você quiser ter a bênção, se quiser ter o aviva, Senhor, tem que vir para a igreja. Quando você está fora da tua casa, você perde segurança. Você perde proteção. Você perde fartura. Fartura? Sim. A Bíblia vai dizer:
no versículo 16 de Lucas, lá do capítulo 15. A história é do 11 ao 32. No versículo 11 ao 16, o jovem passava no cartão de crédito. Do 11 ao 16, ele passava no débito. Do 11 ao 16, eu estou podendo. É isso que eu queria. Mas no 16, ele vai sentir fome. Porque ele estava longe de casa. Fome na Bíblia é sinal de alerta. Fome na Bíblia é sinal de alerta. E a igreja, muitos não se atentam mais aos alertas. Jesus sentiu fome. Jesus sentiu fome. E a Bíblia diz que ao sentir fome, ele vai procurar o que comer. Quando de repente ele vê uma árvore de figueira. Quando ele vê a figueira, ele vê que ela é bonita. Folhas bonitas. Quando ele vai pegar o fruto, estava sem fruto. Às vezes o ambiente é bonito. Às vezes o ambiente ele é confortável. Às vezes o ambiente está agradando. Mas se você não sair daí, ele vai te matar. Light olé flamando reblagaias tu. Se atentem aos alertas. O primeiro milagre de Jesus na Bíblia. A Bíblia. Transformação da água no. Vocês já pararam para ler essa história? Como ela é linda? Estava tendo uma festa. E aí, de repente, vai acabar o vinho. Maria vai ver que acabou o vinho. Vai chegar até Jesus. E vai dizer: ei, acabou o vinho. E quando acaba o vinho, você sabe que é vexame. Quando acaba o vinho, é vergonha. Porque na época, festa sem vinho, horrível. Algumas pessoas dizem aqui, até que Jesus foi ríspido, grosso com Maria. Mas bem no literal, Jesus olha para Maria e diz assim: a festa é nossa? Não. É nós que estamos organizando? Também não. Então, o que eu tenho a ver? Porque o pai não se responsabiliza pelo ato irresponsável do filho. Mas ele tem uma misericórdia. Ele tem uma graça.
Só que o que Maria faz vai chamar atenção. Porque mesmo tendo escutado isso, ela vai dizer: quem está trabalhando na festa aqui? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Façam o que ele mandar. Em outras palavras, Maria está dizendo: ei, se atentem aos sinais. Porque se quiser ver milagre, tem que prestar atenção nos alertas. A Bíblia diz que Jesus vai olhar que tem umas talas lá e vai falar: ei, coloque água. Colocaram água, se transformou em vinho. Mas eles se atentaram aos sinais. A igreja não se atenta mais aos sinais. Quando para de sentir aquele arrepio, mantém do mesmo jeito. Quando dobra o joelho para orar e vê que a lágrima não escorreu, mantém do mesmo jeito. O problema não é você ter fome. O problema é você não ter uma atitude para retirar a sua fome. E não se atentar aos alertas da vida é perder a oportunidade de uma mudança de vida. O jovem, no versículo 16, ele vai sentir fome. Ele vai ver que tinha alguns porcos ali, e ele vai ter desejo de comer a lavagem dos porcos. Aí ele vai se lembrar: ei, mas as pessoas que trabalham para o meu pai se alimentam do bom e do melhor. Os trabalhadores de meu pai nunca comerão isso aqui. Eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar a sentir o arrepio. Eu preciso voltar a orar. Eu preciso voltar. Quando aquele jovem está voltando, ele está nervoso. Mas enquanto ele está nervoso, o pai estava ansioso. Enquanto ele estava nervoso, o pai estava ansioso. A Bíblia diz que o pai dele estava na porta. Quando ele chega em casa, o pai está de braços abertos. Ele chega para o pai dele dizendo: me perdoa. Eu não sou digno de ser chamado de filho, me perdoa. Eu não sou digno mais de falar em línguas estranhas, me perdoa. Eu não sou digno mais de ser chamado de filho, me perdoa. O pai dele olha e diz: ei, psiu. Já pegamos o melhor animal, já pegamos vestes novas,
já pegamos sandálias novas. E eu tenho um presentinho na gaveta para você. Lacamanduriai bioquevasto kibidiquiavasébia. Vestes na Bíblia significa honra e dignidade. Sabe o que eu estou dizendo? É que se lá fora você não tinha honra, aqui dentro você vai ter honra. Quando o avivamento acontece, você vai ter honra. Sandália, caminho novo. Deus tem projetos, planos e sonhos novos para você. A tua jornada na terra não findou. A tua jornada na terra não acabou. Quando o avivamento acontece, tem coisa nova preparada para você. E o presentinho, Abraão? A Bíblia diz que ele pega um anel. Dalai, flastureblai, que mandou rei, blatudeblai, stoquemandévia. Anel na Bíblia significa autoridade. A autoridade de Marcos capítulo 16. Aos que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem coisa mortífera, não morrerão. Porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Ó, o avivamento aqui, lacaia, reblabatu kemandu reblibidikimondaia, neclavasto kibidikiavastéria. Joel capítulo 2, Joel capítulo 2. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ele não seleciona, ele usa todo mundo. Como disse a pastora, todo mundo prestará conta. É porque ele usa todo. Ai, tio, lecamando rebastéria, tetatacolopoturi blibidiquiavastéria. Vamos parar com essa síndrome de eu não sei, eu não posso, sou desafinado. Deus me manda aqui nessa noite para dizer para você: eu quero usar você. Você. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos, não, só serve para morrer. Serve não! Terão sonhos. E os jovens, Abraão, terão visões. Essa é a beleza da Assembleia de Deus Plenitude. Essa é a beleza que Daniel Berg e Gunnar Win gritou-se para o Brasil. A beleza de uma criança subir no altar e cantar. A beleza de uma mulher sentar numa tribuna. Lacamanduria viasto quebadoribidi que mondoria vastéria. Se coloque de pé nessa noite. Derrai mandure flasto kibidi que monderia vastébia. O meu tempo já até passou e eu peço perdão. Mas
talvez se você esperasse hoje o encerramento de uma campanha de avivamento, com muito pula-pula, avivamento é mais decisão do que emoção. Avivamento é você se atentar aos alertas. É você estar em união. E não se esqueça de dobrar o joelho e orar até a bênção vir, como fez Celina. Amando revasto riblibidiki bidiki vasto ribliki asebe. O avivamento na igreja Assembleia de Deus Plenitude, ele começa amanhã. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Abraão, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, pastor, algo muito sério. Os membros daqui vão começar a chamar atenção quando estiverem no emprego, quando estiverem na escola. Vai entrar pessoas aqui dentro que vocês jamais imaginariam que ia entrar. Vai retornar pessoas aqui. Recomando revaste calabatuki astéria, que disse que jamais retornaria. Tem gente que começou a rir e chorar, eu não sei. Mas tem gente que vai voltar. Porque vai ter um avivamento aqui, diferente do que vocês estavam pensando. Não é como vocês planejavam. É como eu quero e determino. Assim diz o Senhor.